Você talvez ainda não percebeu, mas nós estamos sendo diariamente moldados o tempo todo a comportarmos conforme as pessoas querem. Eu não sei se vocês já fizeram, mas nós já fizemos aqui uma foto no Gemini. É a mais nova formato aí de moldura, que nós estamos vivendo aqui, né? Para quem ainda não sabe o que é o Gemini é uma inteligência artificial, e você coloca um prompt lá, insere uma foto e eles vão estar construindo a foto top a partir melhorando essa foto, enfim, dando o formato que você mandar essa IA, essa inteligência artificial fazer. E olha, fica top, tá? Fica muito bonito mesmo. E eu tenho observado, os status cheios dessas fotos, todo mundo fazendo. E eu dei esse exemplo porque esse é o tipo de padrão, é o tipo de ações comportamentais que nós seguimos, através da moda, e em tudo. Quando explode esses tipos de situações, todo mundo quer fazer, todo mundo acha legal. Tem um influenciador lá que posta um vídeo, coloca tudo direitinho, aí quem tá na net já vai lá, já experimenta, já faz. Ou é uma foto como essa, outro dia vai ser um formato de vídeo, um formato de podcast, enfim. Então nós como seres humanos temos essa tendência que quando algo explode, nós queremos fazer, nós queremos realizar. Eu não estou aqui julgando que é pecado ou não, eu só estou dizendo que nós temos essa facilidade de seguir o efeito manada muito rápido. Se um faz, outros tendem imediatamente a fazer. Particularmente eu tenho muita resistência. Tem hora quando eu vejo que algo viraliza, que algo está todo mundo fazendo, eu tenho resistência muito de seguir esse fluxo. Mas eu vejo que muita gente faz e dá certo, às vezes dentro da sua vida profissional, enfim. Só que esse padrão, querido, chama condicionamento, tá? Existe alguém que pensa algo, lança esse algo, e a partir dos estímulos, a partir das recompensas que as pessoas vão recebendo, elas tendem a continuar fazendo cada vez mais. As redes sociais são fantásticas para isso, Então, assim, nós vemos aí que a moda dita como nós devemos nos vestir, as redes sociais dizem como devemos pensar, a propaganda decide o que devemos comprar, o sistema educacional decide o que devemos aprender, sabe? Muitas vezes até contrário à nossa fé, e sem perceber, nós vamos nos tornando refém, sabe? Dessa cultura que grita cada vez mais para todo mundo ser igual e não pensar diferente. Tu já percebeu, que o mundo não quer que nós pensamos diferente. Por mais que fale de diferenças, a diferença é em relação às Sagradas Escrituras, a diferença é em relação ao pecado. Mas não sabendo eles que ao se diferenciar os seus pensamentos e atitudes das Sagradas Escrituras, eles cada vez mais se tornam homogêneos no pecado. E aí é que a grande questão, porque Paulo vai dizer, é um verso que nós sempre trabalhamos, que é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente ou do nosso entendimento. O que acontece é que Paulo está dizendo, rema contra a maré, sabe? Siga em direção oposta ao caminho que o mundo está indo. E a gente precisa compreender uma coisa: Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus criou segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou com propósito, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele diariamente,
Deus nos criou para governar e subjugar a terra. Deus criou-nos para para estar perto dele. Quando o pecado entra no mundo, o que o pecado faz? O pecado faz com que o homem se distancie. O homem que estava próximo vá para distante. O homem que estava santo se torne cada vez mais pervertido. O homem que governava e subjugava a terra, agora é o mundo que o governa. O homem que tinha seu prazer e seu deleite em Deus, agora tem seus prazeres e deleites com o pecado. Então, cada vez mais, o fluxo do mundo é para distante. Uma vez alcançados pela graça, alcançados por Jesus, o nosso papel é retornar ao ponto inicial, a esse ponto de origem. Então, imagine um rio, tá? Cuja fonte é Deus, e esse rio sai de Deus e está indo para distante. Cada vez que fica mais distante, mais rápido, mais volumoso fica. Cada vez distante do seu ponto inicial, mais volumoso, cheio, poluído, vai ficando. Em um certo momento, Deus nos alcançou. Agora, o nosso papel é nadar de volta à fonte. Só que o volume, dependendo da distância que você estava de Deus, desse relacionamento, do seu comportamento moral, do seu entendimento de Deus, esse rio vai estar mais sujo, mais volumoso, mais forte. Então vai ser certamente mais desafiador. Mas quanto mais próximo de Deus você vai conseguindo chegar, mais límpida a água fica, mais tranquilo a água fica, sabe? Mais sereno. E aí você vai conseguindo chegar. E isso é o processo de santificação. Só que você não faz isso sozinho. Você tem um barco, que é o Espírito Santo, mas você também tem que remar. Esse barco não é elétrico. Ele precisa de esforço. O que acontece é que Paulo está nos chamando a atenção exatamente isso, porque o mundo está sendo condicionado, aí pegando a teoria de Skinner, né, que mostra que hábitos são formados a partir de reforço, então é um condicionamento. Então vamos pegar esse princípio. Então assim, o mundo está sendo cada vez mais condicionado a viver conforme o mundo quer, o pensamento da quer. Então assim, o mundo sabe que nós somos, como diz Skinner, né, um monte de condicionamento ao longo do tempo. Então nós somos reforçados. Então assim, você fez algo ruim e pecaminoso, alguém vai lá e te elogia, ou você sente prazer. Por exemplo, o camarada, ele vai lá assistir pornografia, ele vai lá e sente o prazer, aquilo é reforçador. A pessoa faz uma fofoca, alguém vai lá e ouve essa fofoca e concorda com ele, valida essa fofoca, foi reforçador. A pessoa vai, compra no cartão, enfim, em 10 vezes, vai ali e compra. A compra é reforçadora. Às vezes no dia de pagar tem a dor de cabeça, que é outro problema, mas o ato de comprar se torna um hábito, é recompensador, é prazeroso. Um palavrão no momento de estresse traz sensação de prazer, isso condiciona. Entenda, toda vez que você tem um comportamento e isso gera uma dopamina no seu cérebro, gera uma sensação prazerosa, a tendência é que aquele comportamento se repita. Entende? É assim que os hábitos acontecem. Então o homem pecou, gostou do pecado, e isso foi reforçador. O que acontece quando o Senhor nos chama para a sua graça? É que agora nós estamos viciados, nós estamos condicionados numa vida de pecado. E aí, o que acontece é que quando você diz não a essas coisas, isso não é prazeroso, é sofrimento, tá? É sofrimento. A recompensa que você tinha, você não vai ter mais. Gera dor,
gera sofrimento. E aí, por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho desse retorno, porque ele não sente esse prazer mais. E vai gerando angústia. Só que o que acontece é que, se ele olhar direito, ele não está tendo prazer em determinado comportamento, mas vai receber prazer em outro. Por exemplo, quando ele deixa de ser consumista, começa a comprar conscientemente, ele não vai ter o prazer, né, da compra, mas ele vai ter o prazer de passar o mês com dinheiro de reserva, de poder investir, né, em coisas que verdadeiramente façam sentido. Quando ele, né, ou ela deixa de cometer pecados sexuais fora do casamento, ele vai ter um casamento mais abençoado. Então, assim, a pergunta é onde você quer sentir prazer. Geralmente, gente, nós temos a tendência de comportar a partir dos hábitos. Mas se a gente quebrar essa bolha do hábito e construir novos, nós vamos encontrar novas fontes de prazer e novas fontes de prazer saudável. Deus está nos chamando a ter esse tipo de renovação de mente, de onde que o nosso prazer esteja nele. A Bíblia vai dizer que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que tem prazer em seus mandamentos. Deus não está dizendo para nós não termos prazer. Ele está dizendo para a gente ter prazer nas coisas que verdadeiramente façam sentido para a gente. Então, essa transformação não vai acontecer por acaso, querido. Mas é uma escolha diária de renovar a mente, renovar os hábitos, né? Remover hábitos ruins, porque hábitos ruins são aprendidos, mas hábitos bons também. Esses hábitos bons têm que ser, como eu disse na historinha do início, pegar seu remo e malhar. Porque você vai perceber que a partir do momento que você começar a subir esse rio, você vai se sentir mais, vai praticar exercício, você vai sentir outros tipos de prazer. A prática espiritual, que é uma disciplina. Tem pessoas que são rigorosamente fiéis à academia, porque elas querem cuidar do corpo. Rigorosamente fiéis ao almoço ou à janta, porque quer alimentar. Sabe? Rigorosamente fiéis a uma série, porque quer aquela dopamina que a série traz. Mas não tem a mesma disciplina quando se trata da vida espiritual. Sabe? Eu quero te incentivar a sair de ambientes onde a murmuração é algo muito frequente. A pornografia, o materialismo, ideologias anticristãs, sabe? Porque esses ambientes, essas coisas, naturalmente estão moldando você. Se você estiver em um ambiente onde a Bíblia é exposta, temos células, temos um pequeno grupo e as pessoas muitas vezes não querem ir. Por quê? Porque o ambiente já vai estar exposta às Sagradas Escrituras, exposta à oração, exposta ao jejum, exposta à comunhão. Entendeu? A partir do momento que você começa a estar exposto a esses ambientes, você é transformado. Gente, eu recebo pedidos de ajuda demais de pessoas que querem, entre aspas, mudar. Mas quando a gente começa a dizer, participa da célula, vai no culto de quarta, olha, vamos ter momentos de oração junto. A pessoa vai uma vez ou outra e não vai mais. Porque elas estão querendo encontrar nesses ambientes o mesmo prazer que elas encontram na série ou na academia. Mas não, o prazer é diferente. E de início não é tão legal mesmo. De início não é tão bom. Sabe? É igual alimentação saudável. No início não vai gostar. Quem está acostumado a comer só lanche, essas coisas, né, churrasco com 2 dedos de gordura, aquela coisa toda, quando começa a comer saudável, não gosta. É como ir à academia. Inicialmente ninguém gosta, mas com o tempo você vai continuar não gostando, né, da academia, mas você vai pela saúde. Tem coisa que é assim. No reino de Deus também vai ter coisa assim. Oração não é boa, irmão. Não é gostosa, não é essa coisa prazerosa no nível da carne, mas é algo que te traz saúde. Coisas boas para você muitas vezes não é boa, não é prazerosa, sabe? Elas tornam prazerosas.
é diferente. Se torna prazerosa a partir do propósito. Se torna prazerosa a partir da visão a longo prazo. Poupar dinheiro não é prazeroso, exceto a longo prazo. Entenda isso. Para fechar, uma palavra do John Stott, ele dizia o seguinte: a igreja não deve ser um espelho do mundo, mas sua consciência. Nós não estamos aqui para seguir o fluxo da multidão, não, o efeito manada, não, gente. Nós estamos aqui para seguir as Sagradas Escrituras e ser a consciência do mundo. Quando as pessoas olharem para a gente e falam, cara, essa pessoa se comporta diferente, essa pessoa não é igual àquele. Olha, e assim a gente tem que gerar esse tipo de impacto, porque você acha que evangelizar é só pegar a Bíblia e ficar falando de Jesus para as pessoas, embora seja, mas não é a única. Seu comportamento fala mais de Jesus do que suas próprias palavras, entende? Nossa missão não é repetir os padrões lá de fora, mas confrontá-los com o Evangelho, em amor e principalmente pelo comportamento. A neurociência, inclusive, ela confirma, quanto mais repetimos um comportamento, mais fortalecemos essa rota neural, porque, como eu já disse em outros momentos, nós temos esse poder, né, de plasticidade, neoplasticidade do cérebro. Quanto mais você tem novos comportamentos, novas atitudes, seu cérebro começa a se expandir e criar novos caminhos neurais. Quando você repete esse comportamento, esse novo caminho ele é fortalecido. Por isso que a jornada de 40 dias, porque eu estou não apenas intencionalmente abrindo um novo caminho neural, mas nós estamos fortalecendo ele. Por isso, mudar hábitos exige romper com padrões antigos, irmãos, criar novas práticas e permanecer nessas novas práticas. Colocar Romanos 12:2 em ação. Isso não é só espiritualidade, não, gente, é comportamental também. Por isso, queridos, eu quero orar por você, porque esse é o desafio. Quanto mais você desconectar-se das coisas dessa vida, no aspecto de pecado, de coisas que não é legal, e conectar com o Senhor, você vai perceber que vai se fortalecendo em Deus. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração nessa jornada. Eu peço que o Senhor fortaleça esse caminho neural, que foi aberto a partir da exposição a esses pensamentos tragos aqui, né, nos devocionais do Contra a Cultura. Que o Senhor conceda graça para teu filho e tua filha a ter comportamentos saudáveis, éticos, morais, espirituais, que fortaleça o caráter de Cristo em cada um deles. Eu oro nesta manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E o desafio de hoje é desconectar-se até meio-dia, se você puder, se não for algo do trabalho, mas se você estiver em casa. Caso seja no trabalho, vamos estender as redes sociais, ficar desconectado, beleza? Eu sei que é da semana e tem pessoas que trabalham com a internet, tem como ficar sem conexão 100%, mas você pode fazer isso ficando sem redes, beleza? Então use esse tempo para meditar, orar, escrever uma cartinha de gratidão para Deus. Faça isso, sabe aquele pedido de oração? Escreva, memorize um versículo, reforce esse caminho neural da espiritualidade, aquilo que o mundo não pode te dar. Reforce isso em Deus. A transformação começa com pequenas escolhas de forma consciente, né, de forma intencional e constante. Amanhã nós vamos estar falando sobre coragem de testemunhar. Beleza? Te aguardo aqui. Deus abençoe. Tchau.